Olá, gente boa! Você daí e eu daqui. Para mais um momento a gente refletir, meditar um pouco. E hoje a nossa reflexão vai ser a partir da parábola dos talentos, Mateus 25, de 14 a 30. Eu não vou ler o texto, vou trazer aqui a minha reflexão, a minha hermenêutica, a minha interpretação para a gente refletir. Mas depois você pode pegar esse texto aí em casa e ler o texto todo e refletir um pouco mais. Mas para começar, quero chamar você para cantar uma estrofe da música de Caetano Veloso, o canto do povo de um lugar, que é assim, fácil e prática para cantar. Embora, quando eu fui afinar meu violão, quebrou uma corda. Mas, vamos lá, quebrou a mizinho, né? Mas nem por isso a gente vai deixar de cantar, né? Não é isso que vai impedir que eu cante com vocês, tá certo? Vamos lá. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. E é isso, todo dia o sol levanta. Deixa eu colocar minha viola aqui para a gente começar. Então, essa nossa reflexão vai girar em torno de dois talentos. Creio que você já ouviu essa parábola, já ouviu alguma reflexão, mas a gente vai trazer mais alguns elementos aqui para essa reflexão. E para começar, qual é o seu talento, ou melhor, quais são os seus talentos? São perguntas que valem 1 milhão, certo? Porque muitas vezes, quando pergunta pra gente qual é o seu talento, a gente fica meio perdido, né? Sem saber, parece que a gente tem muitos, ou tem hora que acha que não tem nenhum, não é verdade? Mas a narração da parábola é a seguinte: um senhor que tem vários bens, ele vai viajar e distribui os seus bens. A um de seus servos, ele dá 5 talentos. E viaja. Ao outro, ele dá 2 talentos. E a um terceiro, ele dá 1 talento. E aí, na sua volta, o servo que ele deu 5 talentos, ele trabalhou, ele investiu, ele fez os 5 render mais 5. Então, o rendimento foi de 100%. E o que ele deu 2 talentos, também investiu os talentos, fez os talentos render mais 2 talentos. Então o rendimento também foi de 100%. E o que ele deu 1 talento, ele escondeu. Diz a parábola que ele cavou a terra e escondeu esse talento. Porque ele conhecia que esse seu senhor era uma pessoa severa e ele ficou com medo de investir, talvez não ter lucro, não ter retorno. Por isso ele preferiu esconder o talento. E quando o Senhor voltou, ele devolveu o talento que ele recebeu. E no que produziu 5 talentos e no que produziu 2 talentos, o Senhor disse para eles: servo bom e fiel, você soube ser bom no pouco, então lhe entregarei mais e vai ser muito melhor. Venha participar comigo da minha alegria. E o que devolveu o único talento que tinha recebido, ele escondeu, ele também recebe uma repressão. O Senhor diz que é um servo preguiçoso, que se ele sabia que ele era um senhor exigente, por que ele não pelo menos não tivesse depositado aquele talento para gerar um juros ali no banco e quando ele voltasse ter algum rendimento? Mas não, ele preferiu esconder. Tá bom, você com certeza já ouviu essa parábola, já entendeu, já teve outras reflexões sobre ela, mas a questão aqui é a seguinte:
Você sabe por que você ainda não faz coisas grandiosas mais do que você já sabe e faz? Sabe por quê? Também é uma pergunta interessante. Você ainda não faz coisas mais grandiosas do que as que você já faz porque tem algo escondido atrás do que você não sabe. E aí, qual que foi a diferença de quem ganhou 5 talentos e de quem ganhou um? Faltou esse conhecimento que estava escondido atrás de alguma coisa, porque quem ganhou um também poderia ter feito render 100%. Como é que seria o rendimento de 100% de quem ganhou um talento? Ter feito prosperar para ganhar mais um talento. Então ele teria 2. Quem ganhou 5 fez 10, quem ganhou 2 fez 4 e quem ganhou um talvez faria 2. E aí, quando eu estava refletindo essa parábola, meditando ela antes, eu fiquei pensando, o que aconteceu com a pessoa, com o servo que recebeu um talento? O que travou ele de fazer, além do medo que ele tinha do Senhor, que era um servo severo, que ia cobrar? O que fez com que ele enterrasse o talento? Provavelmente foi o medo. E muitas vezes a gente esconde os nossos talentos porque a gente tem medo. Por isso a primeira pergunta: qual é o seu talento e quais são os seus talentos? E aí o interessante dessa parábola é que todos receberam de 1 a 5 talentos. E aí o que acontece é que Deus não nos deu a vida com 0 talentos. Ele deu algum talento para você. Deu para mim, deu para todo mundo. Mas muitas vezes nem nós descobrimos ainda quais são os nossos talentos. Só que o talento também não é assim, recebeu e está pronto. Os talentos, eles precisam de dedicação, de investimento de tempo, de aperfeiçoamento cotidiano para que ele possa desenvolver. Né? E aí por isso a outra pergunta, por que você ainda não faz? Porque tem coisas escondidas atrás do que a gente ainda não sabe. Quando a gente souber, com certeza a gente vai fazer melhor o que a gente já faz e vai aprender um tanto de outras coisas. Porque enquanto a gente estiver na vida, é momento para a gente aprender. Só que muitas vezes, quando a gente passa aí dos 20 anos, dos 30, dos 40, não tem assim Muita gente acha que já fechou já as possibilidades, que não dá mais para aprender. Diz que a gente só para de aprender no dia que coloque a gente no caixão, né? Aí sim, aí fechou todas as possibilidades. Até lá, sempre há possibilidades e oportunidades para a gente aprender. Então, que possamos, a partir dessa reflexão, nos perguntar: quais são os talentos que eu já tenho desenvolvido? O que é que eu gostaria de desenvolver mais em relação aos meus talentos para fazer render, para fazer multiplicar, para fazer render 100%, né? Muitas vezes a gente não consegue, né? O 100% em tudo, mas se a gente conseguir 80, 70, já é muito satisfatório. Com certeza vai impactar a vida de outras pessoas. E por que esse processo de se multiplicar, fazer render? Porque, como diz uma outra parábola, a parábola da figueira, todos nós viemos a esse mundo para produzir frutos. E por isso o Senhor ficou muito indignado com o servo que não fez o seu talento prosperar, enterrou o talento. Então, veja que talentos você está enterrando. Veja como você poderia ser melhor na sua vida, nas suas relações, no seu trabalho, nos seus processos internos, né? Muitas vezes a gente enterra o talento que a gente tem porque a gente não se conhece, não aprofundamos o nosso autoconhecimento, né? Então, fica aí essa reflexão nesse sentido, da gente buscar desenvolver, aprofundar e cultivar um talento. Ele, embora a gente tenha, muitas vezes alguém já te falou, você tem um talento, mas é preciso você cultivar.
É preciso você se dedicar. Isso em tudo. É como a planta, tá vendo a plantinha? Plantou bonita aqui, mas se não regar, não botar água nela de tanto em tanto, ela seca. Também é o nosso talento. Se a gente pegar os artistas, né, talentos, pessoas talentosas que se destacam por aí, os cientistas, veja quanto tempo dedicado à pesquisa, o aprofundamento, a repetição, né, para poder aproximar cada vez mais dos 100%, né? Se a gente pega aí de forma particular os jogadores de futebol, os que são melhores naquilo, os que são mais talentosos, vejam, eles treinam um pouco mais, eles são dedicados um pouco mais, porque não basta ter só o talento, vai precisar cultivar, vai precisar desenvolver. Então, que essa nossa reflexão desse dia possa nos ajudar a desenterrar os talentos que a gente tem, que talvez por medo, e aí tá, o medo não deve ser o nosso carcereiro, mas ele deve ser o nosso conselheiro, né? Porque não ter medo é temerário, né? É imprudente, é inconsequente. Agora, deixar o medo te prender, fazer você enterrar os seus talentos, aí é você deixar o medo ser o seu carcereiro, não te permitir progredir, certo? Então fica aqui essa reflexão deste dia, desse momento, para que a gente possa desenvolver cada vez mais os nossos talentos e que os nossos talentos possam impactar, ajudar outras pessoas nas necessidades que elas têm, porque todos nós temos algum talento. Ninguém vai a esse mundo com zero talento. Pelo menos um talento você tem. Talvez ainda não descobriu. E talvez você tenha muitos talentos, mas talvez não tenha cultivado o suficiente para que eles possam render, para que eles possam desenvolver e gerar aí os 100%. Se for o caso, né? Não é necessário 100%, mas se a gente faz 70, 80, 90, já é uma quantidade relativamente boa, tá certo? Para que a gente possa ser um pouco melhor a cada dia. Então fica aqui a nossa reflexão. Desde já te agradeço, você que já é inscrito no meu canal, que já participa aí dessas reflexões. Se você gostou, se inscreva lá, compartilha com os amigos, com os familiares e dê um retorno, dê um joinha lá. Lá também tem como você dizer se gostou, o que impactou, o que você lhe ajudou a pensar nos seus talentos. Aciona o sininho lá, porque o próximo vídeo você já vai ser lembrado assim que eu postar, tá bom? Desde já agradeço a sua atenção, o seu apoio e vamos refletir um pouco mais sobre nós, sobre o nosso talento, sobre a nossa capacidade de impactar de forma positiva outras vidas, esse mundo, o ambiente que a gente vive. Você tem talento, acredita nisso. Vamos nessa. Um abraço, saúde e paz e até o próximo.